Prazer estar aqui mais uma vez nessa casa. Hoje, falando sobre a conjuntura econômica mundial, que, evidentemente, continua sendo um grande ponto de preocupação para todos nós, né? Quer dizer, como é que nós estamos vendo hoje a situação econômica mundial? Depois da crise, da forte e grave crise financeira, nós vemos a economia mundial em recuperação, né? Os indicadores dos principais países mostram essa recuperação, mas é uma recuperação ainda bastante, eu diria, precária em vários países, e principalmente uma recuperação que se faz em meios à presença de graves desequilíbrios, né? A existência de graves desequilíbrios na economia mundial. A própria crise agravou esses desequilíbrios. A solução da crise trouxe novos desequilíbrios, né? Essa crise financeira foi resolvida graças a uma atuação muito forte dos governos, seja através de políticas fiscais ortodoxas, né? Aumento de gasto, redução de impostos, como também de políticas mais heterodoxas, visando evitar a crise financeira. Nós tivemos aí a assunção pelo governo de dívidas do sistema bancário, recapitalização de bancos, né? Várias medidas de natureza fiscal ou quase fiscal que agravaram certos desequilíbrios que já vinham existindo nas contas públicas, principalmente na Europa, né? O grande risco que nós temos hoje, ele é mais de origem fiscal. Quer dizer, nós temos justamente um grave risco, principalmente nos países, alguns países da Europa, os PIGs, né, os chamados PIGs, a gente pode chamar que, talvez de forma mais elegante, os países produtores de azeitona, né? Talvez tirando a Irlanda, mas que não produz azeitona, mas, enfim, os outros todos produzem azeitona. O grave risco de um default soberano. Ou seja, o que pode, de fato, mudar toda a situação hoje é um default soberano, um calote na dívida de algum país, mesmo um país de pequena inserção, por exemplo, nos mercados financeiros internacionais, como o caso da Grécia, por exemplo. O problema maior é que um default, por exemplo, grego, ele coloca em questão toda a situação fiscal de outros países, vamos dizer, Portugal, Espanha, que é o caso mais grave, né? Itália mesmo, e com isso pode gerar um efeito dominó no sistema financeiro bastante grave. Basta mencionar para vocês o seguinte, que os indicadores da semana passada no mercado financeiro, por exemplo, alguns dos indicadores de volatilidade, alguns indicadores do mercado interbancário, por exemplo, atingiram os piores níveis desde a crise do Lehman Brothers, desde setembro, outubro de 2008. Portanto, isso mostra o nervosismo dos mercados diante desse risco, desse default soberano. O grande problema que se tem hoje é o seguinte, como esses países vão fazer o ajuste fiscal que se faz necessário, vale dizer, corte de gastos e aumento de impostos, numa economia que já vem em recessão há mais de 2 anos, ou praticamente 2 anos. Quer dizer, como impor à sociedade um sacrifício adicional neste momento. E esse sacrifício adicional, ele implica, paradoxalmente, no curto prazo, redução ainda maior do crescimento. Porquanto, sem o estímulo fiscal, né, as economias desses países tenderão a ter um PIB ainda menor, quer dizer, um crescimento ainda menor do PIB, inclusive porque o sistema bancário, na maioria desses países, ainda está se recuperando em termos de capitalização e tem ainda
postura muito conservadora em termos de expansão creditícia, etc. Então, nós não teremos aí nenhuma boa perspectiva de crescimento na Europa em geral, principalmente nos países que estão sujeitos a esse ajuste, né? Então, os mercados têm toda a razão de ficarem céticos em relação à capacidade política dos governos da Grécia, de Portugal, da Espanha, né, da Itália, da Irlanda, de apertarem os cintos na medida das necessidades desses países. E está pagando para ver. Quer dizer, embora tenha sido, de certa forma, reconfortante a assinatura ou a divulgação do acordo, né, em que recursos da Comunidade Europeia e do FMI serão utilizados para ajudar esses países em troca de condicionalidades muito fortes, embora tenha sido reconfortante que se tenha chegado a esse acordo. Por outro lado, há, como eu disse, um ceticismo do mercado, não porque o acordo em si, não quanto à disponibilidade, à disponibilização desses recursos por parte dos países da comunidade e do FMI, mas principalmente pela dificuldade de se cumprir as condicionalidades que estão embutidas nesses acordos. A questão é saber se o não cumprimento dessas condicionalidades, eventualmente, vai levar ao rompimento desse acordo. Esse acordo de ajuda, né, que envolve os países da Comunidade Europeia como um todo, ele também tem implicações políticas sobre os países que não estão numa situação fiscal, sobre os países numa situação fiscal difícil. Vale dizer sobre os países que são doadores líquidos de recursos para esse ajuste. Mormente a Alemanha. A Alemanha é um país que tem uma tradição de austeridade fiscal. O contribuinte alemão ele tem um perfil muito conservador e é muito difícil convencê-lo, né, que ele tem que pagar pelas estrepulias dos outros, dos gregos, né? Enquanto os gregos estavam lá no Mediterrâneo, tomando sol, etc., né, comendo aquela deliciosa comida grega, os alemães estavam lá no inverno e tal, trabalhando, aquela história toda. Então, eles querem que os gregos agora trabalhem um pouco mais, né, e deixem os alemães de férias um pouco. Mas, no fundo, são as coisas da vida. A Alemanha é que tem dinheiro, a Alemanha é que tem um interesse político muito forte na preservação da comunidade europeia e do euro em particular, e os alemães terão que pagar a conta. Então, tanto que, semana passada, houve muita especulação sobre se o parlamento alemão, o Bundestag, iria ou não aprovar o pacote. Aprovou, depois de um discurso muito duro da chanceler Angela Merkel, que, aliás, traçou assim, um cenário muito sombrio sobre o euro, né? Os mercados sentiram muito naquele dia até. Prometeu medidas muito duras em relação à especulação financeira, inclusive uma legislação proibindo venda a descoberto de papéis de bancos e de dívida soberana de países, mas acabou conseguindo-se a aprovação, né? Angela Merkel, aliás, que sofreu uma derrota política importante numa eleição regional na semana anterior, né? A notícia boa, que eu diria, é que os países emergentes continuam puxando a economia mundial em direção ao crescimento. Quer dizer, basicamente, Índia, China, Brasil, alguns países da Ásia, né? Alguns outros países da América Latina estão, de fato, contribuindo para que o crescimento da economia mundial vá gradualmente se aproximando das médias dos últimos